Nós estamos continuando hoje a nossa série Comunidade da Diáspora. Nós estamos olhando o texto de Esther e nós vamos entrar hoje no capítulo 4. Mas deixa eu lembrar a você, que do capítulo 1 ao capítulo 2, a diferença entre os acontecimentos que são narrados no livro de Esther, do capítulo 1 ao capítulo 2, são de 5 anos. Do capítulo 2 ao capítulo 3 também são aí aproximadamente de 5 anos. Então nós temos intervalos de um capítulo ao outro, segundo aí os exegetas, os estudiosos da área, de 5 em 5 anos. E provavelmente aqui também, segundo eles, quando nós entramos no capítulo 4, os fatos narrados aqui, eles têm um tempo aí entre 3 a 5 anos também acontecendo. Então, nós estamos estudando sistematicamente. Neste domingo, tanto agora de manhã como à noite, nós vamos estudar o capítulo 4 do livro de Esther. E como nós temos dito todo domingo, se você deseja acompanhar a série aí, em sua totalidade, você não tem a disponibilidade de estar aqui, tanto no culto da manhã como da noite, você pode acessar nossas redes sociais aí e ouvir nos podcasts e no nosso canal lá no YouTube também está todo o nosso material ali presente. Então abra aí o capítulo 4 de Esther, para que possamos ler do versículo 1 até o versículo de número 3. Hoje pela manhã vamos meditar nesses versículos. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinzas. E aqui nós vamos parar. Deixa eu só dar uma lembrança para vocês, como nós temos feito todos os domingos, porque é importante a gente recordar esse contexto histórico. O livro de Esther, ele relata a história dentro da história, ou seja, ele é um spin-off. Se você não sabe o que é um spin-off, ele é uma história variante, é uma história que está dentro de uma outra história. Por que eu estou dizendo isso? Porque o livro de Esther, ele está historicamente, cronologicamente, entre o livro de Neemias e o livro de Esdras. Ok? O livro de Esther, se você fosse colocar cronologicamente o livro dos fatos que estão sendo narrados no livro de Esther, está entre o livro de Neemias e o livro de Esdras. Então ele é um spin-off, ele é uma variante da história. Enquanto Neemias e Esdras, eles contam essa história dos judeus que retornaram da capital da Síria, ou de todo o Império Sírio, para Jerusalém, do Império Persa, para Jerusalém, para repovoar, reconstruir a cidade de Jerusalém, como a gente vê muito no livro de Neemias. Esther, ele é o texto que fala dos judeus que preferiram ficar na capital da Pérsia, ou nas províncias da Pérsia, espalhadas ali pelas 127 províncias. E uma outra coisa que agora faz todo sentido, ao qual nós temos trabalhado domingo após domingo com vocês, é que, quando você entende a geografia do Império Persa, que ele acontece no 5º século antes de Cristo, você vai ver que ele abrange Irã, Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, Egito, Turquia e partes da Grécia, Bálcamo, Rússia, Jerusalém, Israel, Afeganistão e Paquistão. Então ele era um império vasto. E por que isso é importante? Então, vale lembrar o que acontece no capítulo 3 de Esther. No capítulo 3 de Esther, a partir do verso 12. Você pode acompanhar aí na leitura do seu texto. Assim, no 13º dia do primeiro mês do
do mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, os governadores das várias províncias e os chefes de cada povo. Tudo isso foi escrito em nome, perceba, em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. Ou seja, você precisa lembrar também que toda vez que uma lei era promulgada no império dos medos e dos persas, ela não poderia ser o quê? Revogada. Isso você precisa lembrar até o final do nosso livro, porque vai fazer parte da nossa história. Toda vez que o rei Xerxes ou Assuero, que são os dois nomes aí do rei, Xerxes ou Assuero, toda vez que o rei Xerxes promulgava uma ordem, um decreto real, com o selo do seu anel, essa ordem não poderia ser revogada. Veja, então isso acontece. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, em um único dia, do 13º dia, do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Tudo isso, esse decreto, não tinha somente a ver com os judeus que estavam na capital do Império Persa, Suzã, mas em todas as províncias. Ou seja, o pessoal piedoso de Jerusalém foi afetado. Israel fazia parte das 127 províncias do Império Persa. E aquele povo, que era o povo piedoso, aquele povo que você lê no livro de Esdras, que teve um grande avivamento ao redescobrirem a palavra de Deus, esse povo será afetado por esse decreto. Ou seja, todos aqueles outros povos que compunham parte do reinado do reinado de Xerxes, eles teriam a oportunidade, segundo esse decreto, de exterminar os judeus. Então perceba a grandeza. Então Jerusalém fazia parte de todas as províncias. Fazia parte entre as províncias do Império Persa, e as pessoas que eram tidas aí como piedosas, neste momento, seriam afetadas. E se você perceber, a história aqui está sendo desenrolada em outra região do país, distante de Jerusalém, e você vai falar assim, olha, mas aquele pessoal de Jerusalém não tem culpa nenhuma do que aconteceu ali na história de Esther, relatada no livro de Esther, onde nós temos Mardoqueu e tantos outros personagens envolvidos. Aquele povo piedoso não tem culpa nenhuma. Eles tinham ido a Jerusalém reconstruir os muros da cidade. Eles tinham redescoberto a palavra de Deus, estavam vivendo segundo a lei do Senhor em Jerusalém. Agora sobreveio sobre eles o quê? Um decreto totalmente injusto. Já parou para pensar que isso tem muito a ver com a nossa vida nos dias de hoje? Quando nós somos atingidos por decretos, por ordens, que parecem serem injustas, completamente injustas. Nós estamos adorando, engajados na missão que Deus tem colocado à nossa frente, nós estamos cuidando das nossas famílias, dos nossos negócios, de repente, nós somos atropelados por algo. Foi o que aconteceu em Jerusalém. Chega aquele decreto na língua do povo e é afixado na praça principal de Jerusalém, dizendo o seguinte: o tempo de vocês está contado. A cidade será novamente saqueada, destruída pelos inimigos de vocês, e isso agora é uma lei, não tem como fugir. Quantas vezes nós também, nos nossos dias, somos surpreendidos com leis que são injustas? Quantas vezes nós perguntamos o porquê isso está acontecendo, e talvez essa seria uma das grandes perguntas nossas hoje em dia. Por que coisas injustas acontecem com pessoas boas? Isso é um grande dilema da filosofia. Muitos filósofos e teólogos continuam estudando e falando sobre isso. E muitas vezes nós não temos uma resposta objetiva para isso.
objetiva para isso. Então, diante disso, meus irmãos, eu queria trabalhar a seguinte tese com vocês. Deus usa pessoas imperfeitas para realizar o seu plano perfeito. Deus usa pessoas imperfeitas para realizar o seu plano perfeito. Deus usa pessoas imperfeitas para realizar o seu plano perfeito. Você precisa entender isso. Porque você vai olhar para o livro de Esther, então, e você vai ver agora, a partir desse momento, Deus usando pessoas imperfeitas para salvar e resguardar o seu povo. E isso deveria servir de inspiração aos nossos corações. Por quê? Porque em muitos casos, dentro da comunidade evangélica, a gente criou um certo dogma que é um tanto quanto estranho à palavra de Deus. E qual é esse dogma que nós criamos que é estranho à palavra de Deus? Que Deus usa pessoas perfeitas. Que Deus usa pessoas que estão ok com Deus. Que Deus busca pessoas que não têm problemas no seu casamento, pessoas que não têm problemas na sua vida financeira, pessoas que não têm problemas na sua sexualidade, pessoas que estão ok, pessoas que estão resolvidas. E nós percebemos que existe talvez 2 padrões dentro de comunidades evangélicas. Aqueles que nós consideramos santos e aqueles que nós consideramos normais. Mas o texto de Esther, ele derruba esse dogma estranho que nós criamos, através de um pietismo barato. Porque quando nós criamos esse dogma e criamos cidadãos de 2 classes dentro da comunidade cristã, nós estamos limitando a graça de Deus e o poder transformador da graça de Deus. Quando nós achamos que Deus só usa pessoas limpinhas e bonitinhas na história, e Deus não é capaz de resgatar aquele pecador ou de usar aquela pessoa que nós consideramos muitas vezes indigna de ser usada. Nós estamos limitando o poder e a graça de Deus dentro da nossa teologia e muito mais, dentro da nossa prática de espiritualidade. Perceba que Jesus, então, em Mateus capítulo 9, verso 13, vai dizer: ide, pois, e aprendei o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. Quero misericórdia e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar justos. Eu não vim para chamar pessoas limpas. Eu não vim convocar pessoas limpas e bonitinhas. Eu vim chamar, eu vim resgatar, eu vim buscar. Quem? Os pecadores. É esse tipo de gente que Jesus veio fazer. Ele veio fazer. Ele pega lá um texto do Antigo Testamento, do profeta, e diz: olha, perceba, vocês têm na palavra de Deus, desde sempre, a narrativa certa. Por quê? Porque muitas vezes, dentro da nossa comunidade, ou dentro de uma religiosidade muito mais farisaica do que cristã, nós achamos que Deus só usa pessoas perfeitas. Não. Deus, ele quer misericórdia. Deus, ele veio chamar, convocar. E a ideia de chamar aqui, se você pega o grego, você que gosta de estudar o grego, você vai ver que é uma convocação. Uma convocação. Deus veio chamar, convocar quem? Através de Cristo Jesus. Os justos, aqueles que se consideram perfeitos e limpinhos, ou Deus veio chamar e convocar aqueles que são perdidos, pecadores, imperfeitos. E é óbvio isso. Por quê? Porque aqueles que se acham melhores do que os outros, eles não conseguem glorificar a Deus com as suas vidas. Porque, afinal de contas, eles já estão prontos. Mas aqueles que têm a consciência de que são pecadores, de que precisam ser moldados pela graça e pela ação do Espírito Santo de Deus, essas pessoas, sim, conseguem glorificar a Deus. Por quê? Porque dia após dia elas percebem, elas transpiram a transformação que Deus faz na vida delas. É claro isso. Isso é claro, é óbvio.
Mas nós preferimos muitas vezes o quê? Maquiar a nossa espiritualidade. Relegar a nossa espiritualidade a uma religiosidade vazia, onde não existe um engajamento. E a busca por transformação. Então vamos comigo, vamos ver o seguinte. O primeiro ponto, eu queria trabalhar 2 pontos dentro dessa ideia, que Deus chama pessoas imperfeitas para realizar o seu plano perfeito. A primeira coisa, oriente o seu coração à humildade. Oriente o seu coração à humildade. Perceba o que diz o texto que nós lemos. Quando Mardoqueu soube tudo que tinha acontecido, ou seja, dos decretos do rei Xerxes, quando ele entendeu o que estava acontecendo, rasgou as vestes, vestiu-se de panos de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Então nós temos aqui, primeiramente, o Mardoqueu, né? Aquele que era um estrategista político. Lembra dele? Ele é um estrategista político. Por quê? Porque ele estava muito assimilado pela cultura persa. Ele é um judeu, mas que tem um nome, né, de um deus persa. Ele está altamente assimilado pela cultura, ele é altamente secularizado. Ele conhece todos os meandros, né, da política persa, tanto que ele morava dentro da cidadela de Suzã. Ele tinha acesso ao pátio do palácio. Poucas pessoas têm acesso ao pátio do palácio. Se você conhece um pouco da lógica, né, ou da economia das cidades antigas, você vai lembrar que toda cidade antiga ela é fortificada. E dentro, ou no meio, ou numa acrópole, numa parte mais alta, existe a cidadela dessa cidade, onde os nobres moravam. Então, quando o texto bíblico diz nos primeiros capítulos que Mardoqueu ele ia ao pátio do palácio, ele estava tendo acesso a um lugar que poucas pessoas têm acesso. Então perceba, Mardoqueu era alguém de grande influência dentro do Império Persa, um estrategista. Ele usa os meandros, ele coloca a sobrinha como rainha do Império. Ele tem todo esse movimento, mas agora, neste momento, a vida deu a ele uma rasteira. Tudo aquilo que ele planejou na vida dele, sabe aquele planejamento perfeito? Ele colocou a sobrinha como rainha do império. Ele livrou o rei de uma conspiração. Mas ele não conseguiu o quê? A tão sonhada promoção. Quantas vezes nós também passamos pela mesma situação, não é verdade? Nós planejamos, nós construímos, nós olhamos, nós temos às vezes nós olhamos para os nossos sonhos e dizemos, não, isso vai acontecer. Mas, de repente, os nossos sonhos e desejos se tornam uma areia movediça. E tudo aquilo que nós planejamos acaba por terra. E foi o que aconteceu aqui com o Mardoqueu. Tanto que, perceba, o que ele faz? Ele rasgou as vestes. E isso é algo muito significativo naquela época. Lembre-se, Mardoqueu era alguém que tinha o quê? Uma grande posição. E quando ele se despe quando ele rasga as suas vestes, o que ele está fazendo? Ele está se despindo da sua posição de maneira pública. Tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu sou, não adiantou nada. Porque a vida me deu uma rasteira. A segunda coisa que Mardoqueu faz é colocar esse pano de saco, né? E é uma roupa feita por um pele de carneiro rústica e desconfortável. Enquanto as roupas que ele tinha, como alguém da aristocracia persa, eram roupas confortáveis, de seda, de linho, agora ele se veste do quê? De pano de saco. Uma roupa desconfortável, que denota o quê? Que demonstra o estado do seu coração, a condição miserável que ele se encontrava diante dos seus planos desfeitos. Um outro movimento é jogar cinzas sobre a cabeça. Um sinal de uma eminente desgraça, ao qual ele não pode controlar. O rei Xerxes tinha sido ludibriado por Amã a decretar a morte de todos os judeus.
A lei dos medos e dos persas não poderia ser o quê? Revogada. Amã sabia disso. Por quê? Porque ele fazia parte da aristocracia persa. Ele sabia que não adiantava mais ele jogar com a política. O jogo estava acabado. Ele tinha tomado um checkmate. Então a única coisa que resta para ele é fazer o quê? Jogar cinzas sobre a sua cabeça. Pergunta: você já tomou um checkmate na sua vida? Então você sabe o que Mardoqueu está passando. Todos os seus planos foram por água abaixo, em algum momento, e os seus sonhos se transformaram em areia movediça. Então você sabe o que Mardoqueu está passando. E perceba então que a única coisa que ele faz é um movimento de humildade. Ele reconhece então com as roupas rasgadas, com o pano de saco e com as cinzas, que ele não é absolutamente ninguém. Sabe, meus irmãos, uma das coisas mais difíceis da vida do ser humano é dar um passo para trás. Já percebeu? Quando você está em uma ótima condição de vida, mas a economia muda, a conjuntura política te joga para baixo, você perde os seus rendimentos. Ou muitas vezes você perde um relacionamento, sei lá, você precisa dar um passo para trás. Você precisa deixar de ser quem você era. Você precisa se desconstruir. É fácil ou difícil esse movimento? É altamente complicado, difícil, mas perceba, a crise chega para todo mundo e Mardoqueu faz isso. Mardoqueu é desconstruído pela crise. Então ele passa por um processo de humildade. Agora perceba uma coisa, que talvez isso passe desapercebido muitas vezes para a gente. O que está no coração de Mardoqueu quando ele faz todo esse movimento? O que está no coração dele? Salmo 37, verso 11. Salmo 37, verso 11. Os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem. O que está no coração de Mardoqueu quando ele rasga suas vestes, ele percebe que todos os seus planos foram frustrados, quando ele se veste de pano de saco, quando ele reconhece a miséria do coração dele e que as capacidades intelectuais e os amigos e a influência política que ele tinha em todo o império não adianta absolutamente nada, ele recorre ao Salmo 37, porque afinal de contas, apesar dele ser um judeu malomeno, ele era um judeu. E todo judeu malomeno tem uma coisa que ele sabe de cor: o livro dos Salmos. Sabia disso? Todo judeu, mais ou menos, ele tem uma coisa de boa: ele sabe de cor o livro dos Salmos. E provavelmente Mardoqueu passou por essa experiência de ter na sua vida, na sua infância, na sua família, ter assimilado essas verdades do livro de Salmo. E quando ele está passando por um momento de dificuldade, ele lembra do Salmo 37, verso 11. E o movimento dele, então, é o movimento daqueles que são humildes. Por quê? Porque eles receberão a terra por herança. E perceba, e desfrutarão de pleno o quê? Bem-estar. De pleno bem-estar. Mas uma das verdades, mas o meio do qual muitas vezes nós não conseguimos entender, é que a graça da humildade é produzida em nossa vida pela disciplina do serviço. Porque olha só, a pergunta é: como você consegue a humildade? Não dá para você exercitar. É algo que você não
não é objetivo, né? Não é algo objetivo. A partir de agora eu serei a pessoa mais humilde. Talvez você esteja distante aí, né? Quando você fala assim, você é a pessoa mais humilde. Se você olhar para os políticos de Brasília, a maioria deles vão dizer o quê? Que eles são humildes, mas todos comem lagosta. Não vemos muita humildade nisso, não. Então perceba, a humildade, como todos sabemos, é uma daquelas virtudes que nunca são ganhas porque nós estamos buscando ela. Quanto mais a buscamos, mais distante dela muitas vezes ficamos. Pensar que temos de provar, né, essa humildade de maneira real, como a gente faz isso, como a gente busca ela, e a disciplina espiritual, daí a disciplina, o caminho que me leva à humildade é o serviço. Eu preciso servir ao meu próximo. Eu preciso servir ao meu próximo. Agora vem a pergunta: como Mardoqueu serviu a sua geração? Como Mardoqueu lhe serve a sua geração? Perceba, verso 2 que nós lemos. Verso 2 que nós lemos. Foi até a porta do palácio, mas não entrou porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão para entrar. Mas veja só uma coisa, ele vai até a porta do palácio, e isso era uma lei dos medos e dos persas. Ninguém poderia entrar triste na presença ou no pátio do palácio. Por quê? Porque se o rei estivesse passeando pelaquela região ali e visse alguém triste, ia entristecer o rei. Então, no pátio do palácio, todo mundo feliz. Poderia o mundo estar acabando, mas todo mundo feliz, né? Verso 4. Mas ele vai até onde? Até onde ele pode ir. Ele fica na entrada. Verso 4. Quando as criadas de Ester e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Mardoqueu fez a única coisa que ele poderia fazer. Ele foi até o limite, ele foi até a porta do pátio, até a porta do palácio do rei, e ficou ali plantado. Porque ele sabia que alguma hora Ester saberia o quê? Que ele estava ali com as roupas de saco, com as cinzas na cabeça e com as suas vestes rasgadas. Como então Mardoqueu serviu a sua geração? Ele serviu a sua geração com a influência que ele tinha sobre a rainha. Era a única cartada que ele poderia dar. Ele foi até o limite. A pergunta que fica para nós, então, quando nós lemos esse texto, é como você tem servido a sua geração? Sabe qual que é o grande problema da nossa sociedade pós-moderna altamente secularizada? Consumismo. Consumismo. As pessoas querem vir e consumir. Consumir. Mas não querem servir. Esses dias eu conversava com uma pessoa, ela falou assim: pastor, é tão bom, é tão bom. A gente vem à igreja aqui, ninguém mexe com a gente. Ninguém perturba, ninguém me pergunta absolutamente nada. Eu simplesmente venho, assisto e vou embora. Pergunta: isso é consumismo? É. Porque o fato de uma pessoa simplesmente vir, ouvir e se sentir abençoada não é ruim. Na verdade, eu acho que eu até estou cumprindo a minha missão, porque se você veio e se sente abençoado por aquilo que eu prego num domingo, eu falo: acabou, que bom, Deus está me usando de alguma forma. Mas não é o objetivo da comunidade, não é a forma com que a gente deve servir. Uma das marcas daqueles que são chamados segundo Cristo Jesus, uma das marcas daqueles que amam a Cristo Jesus é o serviço. É
o serviço, isso é uma marca, isso está inerente, está marcado. Por quê? Porque Cristo em si nos serviu. Cristo, ele vem não para ser servido, mas ele mesmo diz, eu vim para servir vocês, eu vim para dar a vocês aquilo que vocês não tinham, que era a reconexão com Deus, algo que vocês não poderiam fazer. Então eu venho, entro na história e sirvo. Mas a nossa geração pós-moderna, altamente secularizada, nós tratamos a espiritualidade cristã que nem nós tratamos o fast food. Nós chegamos no cardápio e escolhemos. Nós tratamos a espiritualidade cristã como a prateleira de um supermercado. Nós pegamos aquilo que nós gostamos. E isso é um erro. Você não cresce, você não aprofunda, você não entra na vida comunitária e você não desfruta da vida comunitária. Porque é na vida comunitária, no desfrute da vida comunitária, no serviço ao próximo, que você cresce, que você vê milagre. É na oração pelo próximo, é quando nós estamos juntos, reunidos, nós oramos um pelos outros, nós vemos o agir de Deus. É quando eu me torno algo para alguém, daí eu vejo o agir de Deus. Daí você pode perguntar, mas eu não vejo Deus. É lógico que você não vê, você tem uma atitude consumista. Porque uma das formas de você ver e experimentar o Evangelho é ser usado por Deus. Você precisa ser usado por Deus. Então perceba, Mardoqueu, ele faz o quê? Ele vai até o limite, ele vai indo até o limite. Por quê? Porque ele precisa ser usado por Deus. Ele precisa ser usado por Deus. Existe a responsabilidade humana e a soberania divina. Mas dentro da economia, da responsabilidade humana e da soberania divina, nós somos chamados por Deus. E esse foi o que aprouve Deus fazer. Deus nos chamou como instrumentos da sua graça. Isso aprouve a Deus saber fazer dentro da sua soberania. Então é isso que acontece. A humildade não é uma forma objetiva. Não tem como você desenvolver humildade a não ser servindo ao seu próximo. Isso fica claro quando nós lemos o apóstolo João, em 1 João, capítulo 2, verso 26, o seguinte: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência na carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Perceba, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai. Muitas vezes nós não entendemos o que isso significa. Por quê? Porque nós reduzimos, a concupiscência da carne ao fracasso que muitas vezes nós temos em controlar os nossos desejos, E daí aqui, no meio evangélico, isso é normal, a questão da sexualidade, ao pecado da sexualidade. Então nós achamos que concupiscência da carne tem a ver com pecado sexual. E muitas vezes não tem. Porque perceba a progressão. Concupiscência da carne. E concupiscência da carne, segundo o Dodge, é o fracasso de você não colocar o seu corpo submisso ao Senhor, os seus desejos submissos ao Senhor. Isso é a concupiscência da carne. Mas perceba, não é o desejo sexual. É o quê? São todos os desejos que você tem. Mas, mais uma vez, o diabo vem e nos engana, criando em nós um legalismo barato, dizendo que concupiscência da carne tem a ver com o quê? Com desejo sexual. Então você, que controla os seus desejos sexuais, você diz, não tenho concupiscência da carne. Mentira! Mentira! Porque a concupiscência da carne tem a ver com todos os desejos que emanam de você. É o seu fracasso de controlar todos os desejos. E daí você percebe, olha, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, refere-se à tendência de ser cativado pela exibição exterior,
E por último, a soberba da vida. Ou seja, o egoísmo pretensioso. Soberba da vida não rima com o quê? Com humildade. E se você pega no grego, você percebe que é uma progressão no texto de João. A primeira coisa, você não controla os seus próprios desejos. Não controlando os seus próprios desejos, você é seduzido pelos seus olhos. Sendo seduzido pelos seus olhos, você se torna uma pessoa altamente egoísta e não serve a ninguém. Ok, é isso que a nossa sociedade faz com a gente. É isso que a sociedade secularizada faz com você e comigo. Não controle os seus desejos, tenha tudo aquilo que você quer. Não é isso que a gente vê estampado nas propagandas? Não é esse o lema daquela marca famosa, Nike? Vai, faça, vai, experimente, vai, seja você mesmo. Não é isso? Então perceba, seja dominado pelos seus desejos, seja seduzido pelos seus olhos, se torne alguém egoísta, a ponto de servir a si mesmo sempre. E isso é completamente contrário ao Evangelho de Jesus, porque Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 7, diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Seja a atitude, seja a vida de vocês, os marcos, as atitudes de vocês como a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Senhor de toda a história, Ele não considerou isso. Ele não levou, o que Paulo está dizendo aqui, Ele não levou isso em conta. Ele não levou isso em conta. Ele se tornou o quê? Ele se tornou um servo. Ele esvaziou-se de si mesmo. Então, se você deseja servir os outros, você precisa esvaziar-se de si mesmo. Abrir mão desse egoísmo, dessa falácia do pós-modernismo, onde diz que você tem o direito de todas as coisas. Dessa maldição da teologia da prosperidade, que diz que Deus é seu servo. Segundo movimento, desenvolva então a arte da dependência. Se você deseja, se você crê que Deus usa pessoas imperfeitas, como eu e você, para realizar os seus planos perfeitos, primeiro, você precisa buscar a humildade, servindo as pessoas e abrindo mão do egoísmo. Segundo, desenvolva a arte da dependência. Veja o verso 3. Cada província onde chegou o decreto da ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. E agora aqui vai ter uma coisa que vocês muitas vezes não pegamos nós ocidentais. Nós ocidentais, para entendermos a espiritualidade bíblica, temos uma certa dificuldade. Por quê? Porque nós ocidentais fragmentamos a espiritualidade bíblica, né? Nós achamos que lamento é uma coisa, que oração é uma coisa, que choro é outra coisa. Nós fragmentamos. E essa fragmentação, ela não é boa. Por quê? Porque a espiritualidade bíblica, ela contempla todo o ser humano. Ela é integral. Está entendendo? Ela é integral. Para usar uma palavra aí pop, pós-moderna, secularizada, ela é holística, se você gosta disso. Ela é holística. A espiritualidade bíblica ela é holística, ou seja, ela olha todo o seu ser. Todo o seu ser.
Então perceba duas realidades. Primeiro, todo lamento deve ser acompanhado com oração para não virar murmuração. Perceba, o que eles fazem? Eles lamentam. Mas todo lamento bíblico, ele é uma oração. O lamento bíblico, o lamento que não é acompanhado pela oração, ele se torna murmuração e daí torna-se pecado. Então o lamento, o seu lamento, você deve chorar e você deve abrir o seu coração. Perceba a realidade, abre aí na sua Bíblia o Salmo de número 13. Diz o seguinte: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim, responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Perceba, ele está lamentando, ele está chorando, ele está dizendo: deu tudo errado, os meus planos, os meus sonhos se tornaram o quê? Areia movediça. Mas por que não é murmuração? Continua. Os meus inimigos dirão: eu venci, os meus adversários festejarão o meu fracasso. Verso 5. Então perceba, do verso 1 ao verso 4 você tem o quê? Lamento, choro, dor, fracasso, morte, sonhos despedaçados. Verso 5. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Ele abre o coração, ele rasga o coração, ele demonstra toda a sua dor e desespero diante da situação. Ele faz isso. Mas é murmuração? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, porque ao abrir o seu coração diante do Senhor, ele tem esperança, ele vislumbra a esperança da salvação que só existe no Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos. Então ele pode cantar: eu, porém, diante desse desastre que está acontecendo na minha vida, diante do fracasso, diante do diagnóstico horrível que eu estou tendo, diante de tudo, eu confio em teu amor e o meu coração exulta em tua salvação. Então, primeira coisa, para você exercitar a dependência de Deus, você precisa aprender a lamentar sem murmurar. Então, todo lamento deve acompanhar uma oração para não virar o quê? Murmuração. Segunda coisa, na tradição rabínica, o jejum é uma forma de orar com o corpo, declarando a sua dependência. Sabia disso? Nós não temos nenhuma referência aí em Esther sobre oração, perceberam? Se não perceberam, vão perceber até o final da nossa leitura. Você não tem oração, você não tem louvor, você não tem absolutamente nada. Mas os rabínicos, eu apelei aqui para os comentaristas rabínicos, eles vão dizer o seguinte: que para o judeu, no contexto dos judeus, todas as vezes que eles estão entrando em um período de jejum, eles estão orando com o seu corpo e declarando a sua dependência de Deus. Nós vemos isso em Mateus capítulo 4, no próprio Senhor Jesus. Olha só o que diz. Então Jesus foi levado, perceba, Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Depois de Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O jejum é uma expressão de oração, de declaração do quê? De dependência. Tanto é verdade que no verso 4, quando Satanás se apresenta para Jesus e para tentá-lo, no verso 3 ele diz o seguinte: se és o Filho de Deus, Satanás dizendo, se é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E daí Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Perceba, há uma busca, há uma declaração
de dependência. Eu não dependo do alimento, eu dependo daquele que pode me dar todas as coisas. Eu dependo dele. Então eu queria desafiar você a 2 movimentos. Primeiro, e nós estamos encerrando aqui. Oriente o seu coração à humildade, servindo a sua geração com os seus dons. Oriente o seu coração à humildade, servindo a sua geração com os seus dons. Deus tem te dado dons, talentos. Deus te deu alguma coisa para você servir. Abra mão dessa ideologia secular, diabólica, desse egoísmo, e comece a servir a sua comunidade e as pessoas que estão na sua comunidade. Você tem o dom. Deus te deu algo. Faça algo com isso, para trazer significado à sua vida, significado à sua vida. Eu já contei umas vezes, mas tem uma... Eu não sei se eu contei aqui, mas já contei tantas vezes essa experiência. Então, se eu contei aqui, vocês me perdoam, porque eu estou ficando velho. Então, está faltando memória já aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. Em Campinas, nós tínhamos lá, assim como tem o Juca aqui, tinha lá um rapaz, me esqueci o nome dele também, tá vendo? Estou ficando velho. Mas tinha um rapaz ali que fazia como o Juca, ficava na projeção, como o pessoal, o Vini também fica ali, né? Servindo na projeção. E nós tínhamos um ensaio, na igreja que eu pastoreava, nós tínhamos um ensaio 2 horas antes do culto. Né? E diferente, nós tínhamos um ensaio de praticamente todo o culto, só não tinha pregação, mas tinha todos os ensaios, as entradas, o presbítero que ia orar, o presbítero que ia pregar, quem ia pregar e tal. Então a gente tinha todas as entradas certinho, porque o nosso tempo ali era contadinho. A gente não tinha tanto, né, porque tinha vários cultos, então a gente tinha o tempo contado, tinha que fazer um negócio contado. Daí, o rapaz da projeção, ele chegava junto com a equipe de louvor. Ele não precisava, porque esse ensaio com todo mundo aconteceria 20 minutos, 30 minutos antes do culto. Mas ele chegava com a equipe de louvor, no momento que as pessoas estavam afinando. E um dia eu perguntei, falei, cara, por que você chega tão cedo aqui? Porque eu pensava assim, eu como pastor, eu tinha a obrigação de chegar cedo porque eu tinha que orar com a equipe e tal, aquela coisa toda. Eu falei assim, mas se eu pudesse ficar 2 horas antes do culto, os cultos começarem, ele chegava e ele falou assim, pastor, esse foi o dom que Deus me deu e eu preciso deixar ele bem afiado para glorificar a Deus. Sabe o que ele fazia? Ele apertava o botão da projeção, mas ele não queria errar. Por quê? Porque ele queria glorificar a Deus e Deus merecia o melhor botão apertado. Depois daquele dia, eu louvo a vida daquele irmão até hoje. Porque ele me ensinou o que é uma verdadeira adoração. Porque, sabe, ninguém via ele. Ele ficava em uma salinha escondida. Ninguém via. Mas ele sabia que ele não poderia errar, porque aquilo que ele está fazendo é para Deus. E quando ele faz aquilo para Deus, ele glorifica a Deus. Porque ele faz parte do corpo. Então ele abria mão boa parte do seu domingo para apertar o botão direito. Segundo, exercite a dependência de Deus nas 2 dimensões. Primeiro, orando suas frustrações diante dele. E segundo, tendo uma experiência viva de oração encarnada no jejum. Nós precisamos orar mais e jejuar mais. Nós precisamos ter uma vida muito mais íntima de devoção ao Senhor. Quero desafiar você a orar sobre isso, a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça.
e perceber o que Deus falou ao seu coração nessa manhã. O que Deus falou ao seu coração nessa manhã. Senhor, nós estamos na Tua presença nessa manhã e queremos Te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor fez, pelo Teu amor em Cristo Jesus, pela graça, misericórdia que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Nós queremos Te louvar, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor toque no coração de cada irmão. Que o Senhor fale ao coração de cada irmão, ó Deus, no poder e na graça do Senhor. Desafia, Deus, a cada irmão aqui, ao serviço, à intimidade, à oração, ao jejum, ó Deus. Não desafie, ó Deus, pela força dos homens, mas desafie pelo poder do Teu Santo Espírito, que nos convence do pecado, da morte e do juízo, Senhor. Nos desafie no poder do Teu Santo Espírito, que molda o nosso coração conforme a imagem de Cristo Jesus, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.